Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe de forma plena e abundante no decorrer de todo esse dia, te abençoando de forma plena. Que esta devocional te aproxime de Deus e da vontade dele para a sua vida. Que em tudo Deus te abençoe e se revele na sua vida no decorrer deste dia. No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, há uma declaração muito interessante e intrigante, onde Deus usa o profeta Isaías para profetizar sobre a nação de Israel. E ele diz o seguinte: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Escute, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Queridos, lendo este capítulo 30 de Isaías, eu fiquei muito intrigado com esta atitude, com esta declaração de Deus para com Israel. Procurando entender este capítulo, a primeira conclusão que eu cheguei é que Deus estava tentando combater um mal que já havia assolado toda a nação de Israel, a obstinação. Eles eram obstinados. Eles, o que colocava na cabeça, eles faziam. Eles não consultavam a Deus muitas vezes, não buscavam a direção de Deus, não queriam saber se Deus estava naquilo ou não. Eles não estavam preocupados se estava agradando o coração de Deus ou não. Muitas vezes, tudo que vinha na cabeça eles faziam. Um exemplo disso foi o bezerro de ouro. Deus nunca mandou eles fazerem imagem de escultura e eles foram e fizeram. Tanto que depois Deus coloca no mandamento para que não tivessem mais. Mas eles fizeram. Porque vamos fazer uma imagem para adorar e vamos adorar e pronto. Eles eram obstinados, eles não esperavam a vontade de Deus. Se você ler o capítulo 30 de Isaías, o primeiro versículo já fala dos ais. Já está falando de um juízo que Deus traria sobre aquele povo pela sua obstinação. Olha só o verso 1. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus. Olha só, o porquê que Deus estava reprovando as atitudes e a vida daquele povo e dizendo: olha, vocês estão se colocando em um caminho de destruição. Vocês estão se colocando em um caminho de ruína. Vocês estão se colocando em um caminho de tragédia. Vocês estão se colocando em um caminho de percas. Vocês estão caminhando para um fim de muita tristeza. Porque vocês estão executando planos que não são meus. E olha, ele continua dizendo assim: fazem acordo sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Descem para o Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Talvez você não tenha muita intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia, e por isso não entenda algumas colocações que o profeta faz aqui ao povo de Israel. Mas para a nação de Israel isso aqui era algo muito claro, que não havia dúvida alguma quanto ao que Deus estava falando. Primeiro, quanto à obstinação, Deus está falando: olha, aqueles que são obstinados vão sofrer as consequências, declara o Senhor. Por que eles estavam sendo obstinados? Porque eles continuavam executando planos que não eram os planos de Deus para a vida deles. Eles continuavam insistindo em coisas que Deus não aprovava. Eles continuavam tomando caminhos que Deus não aprovava, que Deus não autorizava. Eles continuavam fazendo planos contrários à vontade e à palavra de Deus. E ele fala assim: fazem acordo sem a minha aprovação. Ou seja, faziam negócios que não tinham aprovação de Deus. Sabe, queridos, eu já fui chamado para orar uma vez por uma pessoa. Eu acredito que ela não conhecia muito bem a palavra de Deus.
E ela me pediu para que orasse porque ela estava indo para o Paraguai buscar uns produtos, porque ela queria montar uma lojinha de produtos do Paraguai. E ela queria que eu orasse para que ela não caísse na fiscalização. Amados, é de chorar, mas eu estou rindo pela tamanha ignorância das pessoas, muitas vezes, que querem aprovação em seus acordos que estão distantes da vontade de Deus. Pessoas que estão no mundo dos negócios e que estão fazendo negócio à torta e direita, sem uma direção, sem a aprovação de Deus, e não sabem por que suas vidas não prosperam, por que suas vidas não vão adiante, por que vira e mexe estão sofrendo, por que mesmo às vezes tendo lucros, mas estão se sentindo infelizes e as coisas não dão certo, não vão adiante. Isaías está dizendo para juntar pecado sobre pecado. Descem ao Egito sem me consultar. Quando ele fala de descer o Egito representa um lugar de escravidão, de pecado, um lugar sem Deus. O Faraó representa Satanás, o Egito representa o mundo. E Deus está usando Isaías para falar, vocês estão voltando para o mundo, buscando proteção no mundo, achando que no mundo vocês vão ser felizes. Quantas pessoas que você conhece que deixaram a casa de Deus? Talvez você hoje que está me ouvindo é uma delas, que saiu da casa de Deus e desceu para o Egito, voltou para o Egito. Talvez porque você se decepcionou com alguém dentro da igreja ou decepcionou com algum tipo de igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nunca te decepcionou. O nosso problema é que muitas vezes ficamos olhando para homens e deixamos de olhar para Cristo. E Deus está usando Isaías para dizer para aquele povo, cuidado. Porque descer para o Egito sem me consultar, achando que no Faraó, que no mundo, nas coisas do mundo, nas coisas materiais você vai encontrar refúgio e proteção, você está enganado. Porque a proteção de Faraó lhe trará vergonha. A sombra do Egito lhe causará humilhação, diz o versículo 3. Olha que assustador isso, meu irmão. Cuidado que aquilo que você pensa que é lucro, que é proteção, vai te trazer vergonha. Aquilo que você acha que é sombra, que é refúgio, vai te causar humilhação. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado porque o Senhor está nos trazendo uma advertência clara. Que aqueles que de fato anseiam agradar o coração de Deus e conhecer a sua vontade e obedecê-la, uma das questões prioritárias para nós é conhecer a vontade de Deus, é buscar entender o propósito de Deus para as nossas vidas, e isso todos os dias. Nós precisamos diariamente sondar os nossos corações e entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que Deus alerta aquele povo. Viver a vida correndo atrás de algo que não é para nós é uma perca de tempo, de esforço, de recurso. Abandonar o propósito de Deus para a tua vida é caminhar um caminho de sofrimento, de ruína. Mas viver os planos de Deus, meu amado, é a garantia que nós vamos ter uma verdadeira satisfação em Deus, que nós vamos ser felizes, alegres. É o que nós estamos lendo. Romanos fala algo muito interessante. Ele diz, boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, Deus não tem nenhum plano que seja ruim para a tua vida. Você só precisa buscar entender os planos de Deus. Jó, ele diz algo muito interessante, ele diz, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entendeu isso, que em Deus ele podia todas as coisas e nenhum dos planos de Deus seria frustrado. E Deus está falando aqui para o povo de Israel. Você pode se voltar para a esquerda, para a direita, a minha voz está te orientando, você só não vai seguir o meu caminho se você não quiser. Mas se você for um pouco inteligente, certamente você vai buscar seguir os caminhos do Senhor.
porque são caminhos de paz, caminhos de alegria, caminhos de vitória para você. Bendito seja o teu nome nesta manhã, Senhor. Pai, que o teu Espírito complete esta palavra na mente e nos corações dos teus filhos neste dia. Que o teu Espírito Santo termine, ó Deus, a ministração desta devocional no espírito e na alma dos teus filhos, levando a um tempo de reflexão se o plano e a vontade deles tem sido alinhado com a tua ou não, Senhor. Se estamos priorizando a tua vontade ou se estamos sendo obstinados de acordo com o nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados e leva-nos a entender a tua voz e pôr em prática os teus mandamentos. Assim eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.